Tem um VT de uma pergunta que eu queria fazer, ela fez, então nós vamos colocar esse VTzinho de uma senhora que está preocupada aí com a eficácia da Coronavac, pelo percentual de 50%, se não me engano, 38%, né? Ela vai dizer aí. Pode perguntar, querida. Bom dia, Claudete. Bom dia. Meu nome é Aurelina, sou de Niterói, no Rio de Janeiro, tenho 79 anos. Eu gostaria de saber o que exatamente significa essa eficácia de pouco mais de 50% da Coronavac. Significa que eu tenho 50% menos chance de ser contaminada ou que, sendo vacinada, ainda posso me contaminar, porém a possibilidade de desenvolver a forma mais grave da doença é 50% menor? Obrigada. Primeiro, Aurelina, você é uma fofa, né? Linda, né? Linda, Aurelina, lá do Rio de Janeiro. Um grande beijo. E a pergunta que você faz está na boca e no pensamento de muitas pessoas. Professor. A pergunta da Aurelina, ela é a pergunta de muitos, né? Mas é o seguinte, a eficácia da vacina significa, né, que você comparou um estudo de fase 3, um estudo que a gente chama de randomizado, duplo cego, com dois grupos. Um grupo que tomou a candidata vacinal, que no caso é a Coronavac, e um grupo que tomou um placebo. Um placebo contém todos os ingredientes da vacina, menos o princípio ativo, que é o que realmente serve para induzir a resposta imune. Então, nesses dois grupos, o que aconteceu? A vacina mostrou uma eficácia de 50%. Significa que, de cada 100 pessoas, por exemplo, que tomarem, 50 estão protegidas, estão imunizadas. As outras 50, 78%, elas foram infectadas, mas elas tiveram sintomas ou muito leves ou ficaram assintomáticas, o que é excepcional, excelente. E 22% tiveram casos leves, sendo que não teve nenhum caso grave. Isso mostra uma tendência da vacina de proteger, por exemplo, de evitar que as pessoas sejam hospitalizadas e peguem casos de Covid mais graves, venham a óbito. Então, esse, quer dizer, em suma, não é cara resultado. ou coroa. Não, nunca foi. Nunca foi cara ou de coroa. De forma alguma é cara ou coroa. É eficaz e as pessoas devem tomar. Professor, eu vou dar um recado e volto aqui para a gente continuar conversando, mas eu preciso fazer uma pergunta que eu acho que muita gente também se preocupa. Talvez não tenha chegado a sua vez, mas você já está preocupado com isso, né? Porque é lógico, nem a gente sabe ainda como vai funcionar direitinho, calendário, mesmo porque faltam vacinas, a gente sabe, vai ser preciso uma quantidade muito grande, e inclusive de insumos para que o Butantan... Eu li que o Butantan tem capacidade de produzir 1 milhão de vacinas por dia, desde que haja os insumos. Mas existe contraindicação para essa vacina? Grávidas vão poder tomar? Se a pessoa estiver resfriada, vai poder tomar? Existe alguma contraindicação, tanto para a AstraZeneca como Coronavac? Não tem contraindicações para essas vacinas da Coronavac e da Oxford. Agora, é importante salientar que grávidas, né, gestantes e crianças não foram inclusas nos estudos de fase 3. Então, elas não vão entrar, elas não vão ser contempladas nesse momento. Então, nós não estamos falando de contraindicações, nós estamos falando simplesmente de grupos que não foram incluídos na fase 3 simplesmente por questões de precaução. Então, elas vão entrar posteriormente. Inclusive, o Butantan comunicou no último domingo, durante a conferência de imprensa, que vai realizar estudos de fase 3, incluindo gestantes no último trimestre de gravidez. E provavelmente vai incluir também crianças. Isso mais para frente. Isso mais, né, para frente. frente. É porque você precisa realmente, antes de fazer uma aplicação de vacinação em massa, incluir o maior número possível, né, de pessoas que representam a população real. Tá certo. Agora, professor, a vacina chega numa primeira dose, numa segunda dose, e aí a pessoa vai se sentir assim, nossa, tomou livre. Não é para abandonar protocolo de segurança. E em quanto tempo uma pessoa vai estar imune após tomar as 2 doses de uma das vacinas? Olha, primeiro que não pode abandonar o protocolo de segurança de forma alguma, porque nós precisamos primeiro vacinar um bom percentual da população. Nós precisamos vacinar algo em torno de 160 milhões de brasileiros, 170 milhões de brasileiros. Para isso, nós vamos precisar de 320 a 340 milhões de doses. Então, a imunização, provavelmente, vem um tempo, né, um período talvez de 30 dias, de 45 dias depois da segunda dose. Então, é essencial que as pessoas tenham consciência de que tomou a primeira dose, continua usando máscara. Tomou a segunda dose, mesmo assim, vai continuar usando máscara, porque enquanto nós não vacinarmos
boa parte da população brasileira, nós não vamos poder relaxar nas medidas não farmacológicas, né? O distanciamento físico, o isolamento social, o uso de máscara, os hábitos de higiene. Professor, o que é essa imunização de rebanho, então? Como é que funciona? O que é isso? Imunização, eu nem gosto muito de usar o termo imunização de rebanho, eu prefiro usar o termo imunização comunitária ou coletiva, mas o termo imunização de rebanho é muito utilizado. É o seguinte, é você ter um determinado número, um percentual da população e que percentual vacinada, algo em torno de 60%, 70%. Vixe, vai demorar muito. Ou talvez um pouco mais. Então, o que você precisa? Porque assim, vacinar não é a mesma coisa que imunizar. Sim. Quando você vacina 100 pessoas, por exemplo, com a vacina da Coronavac, você imuniza 50 pessoas e você protege as outras pessoas também, porque quem está imunizado acaba protegendo quem eventualmente não ficou imunizado pela vacina ou não tomou a vacina por razões médicas ou por qualquer outra razão, seja política ou religiosa. Então, o conceito de imunização é isso, é você vacinar uma grande parte da população, você, consequentemente, quanto mais gente você vacina, mais gente você imuniza e você acaba protegendo eventualmente também aqueles que não se vacinaram. Pelos estudos que vocês fizeram, você está na linha de frente, né? Sempre teve aí da pandemia, do combate à Covid-19, dá para dar algum prognóstico, assim, em quanto tempo vai demorar para a gente se sentir mais seguro em relação à doença? Porque os números só pioram, viu? Aqui em São Paulo nós tivemos aí 2 semanas críticas de pessoas contaminadas e de pessoas que morreram com a Covid. Nós vamos observar agora o resultado das aglomerações durante a passagem de fim de ano, Natal e fim de ano, né? Então o número de casos está aumentando. Você vê o que está acontecendo em Manaus, em que está faltando, infelizmente, até oxigênio, até para os bebês prematuros. Então, assim, é muito difícil fazer essa previsão, porque, primeiro, nós precisamos de vacinas. Nós somos 212 milhões de pessoas no país e nós precisamos... muita gente. Nós precisamos vacinar algo em torno de 160 a 170 milhões. Imunizando boa parte disso. Então, não vai ser com uma única vacina, não vai ser só com a Coronavac, não vai ser só com a vacina de Oxford. Nós vamos precisar, provavelmente, de outras vacinas, como talvez a vacina da Pfizer, a vacina da Rússia, a vacina da Janssen, porque só com um grande número de vacinas e cada vacina pode funcionar melhor para um determinado nicho da população também, a gente pode proteger boa parte da população brasileira e aí sim pensar em começar a sair. Eu acredito, Claudete, que o ano de 2022... até o final, ele vai ser para que a gente vacine a população brasileira, ainda cuidando com as medidas não farmacológicas, né, com respeito ao uso de máscara, distanciamento físico, para que a gente comece a vislumbrar mais para o final do ano e para o início de 2022, realmente uma saída. E 2023? 2022, porque nós estamos em 2021. No final de 2022... eu acredito que... Nossa, vai demorar também. Eu acredito que se nós tivermos vacinas, e aí nós precisamos primeiro comprar vacinas. E aí a gente tem uma chance realmente de começar a sair dessa pandemia mais para o segundo semestre, para o final do ano. E começar a rezar para esses insumos chegarem, né? São Paulo, eu sei que tem um escritório em Xangai. Tem que tratar muito bem a China, que é quem tem esses insumos, para que a gente receba os insumos para que o Instituto Butantan, um instituto com toda a credibilidade mundial, possa poder fazer as vacinas aqui. Eu vou deixar mais uma pergunta, já volto para a sua resposta, professor. Caso a pessoa esteja com o vírus, essa foi feita pelo Instagram, é a Janete Tereza, por isso que eu estou lendo aqui. Caso a pessoa esteja com o vírus da Covid, assintomática, né? E tomar a vacina, pode acontecer alguma coisa? Seria prejudicial? Ela está com vírus, não sabe se está com vírus, vai lá e toma a vacina. O que acontece com essa pessoa? E aí, professor, se a pessoa tiver com Covid, não sabe, né? Está assintomática, e for lá e tomar a vacina, vai acontecer alguma coisa? Primeiro é o seguinte, que todos os estudos de fase 3, de todas as candidatas vacinais, nenhum deles incluiu pessoas assintomáticas. Tá. Com Covid. Então não se sabe. Não, porque exatamente, não se sabe, mas eu vou complementar. Porque o objetivo é exatamente esse, né? No início era, primeiro, verificar se as vacinas são esterilizantes no sentido de evitarem a infecção e quais os benefícios que trazem para tornar a doença menos grave. Mas certamente que muitas pessoas que estão assintomáticas vão tomar Covid. E isso vai ser acompanhado durante aquilo que a gente chama de fase 4, que é a fase de farmacovigilância. Tá. Que toda vez que um medicamento, uma vacina, por exemplo, ele entra numa campanha de uso em massa, no caso de vacinas de vacinação em massa, existe ainda uma fase chamada de farmacovigilância em que se continua analisando eventuais efeitos adversos e toda a questão de segurança. Agora, uma coisa que é super importante, se a pessoa estiver infectada e souber, ela deve respeitar a quarentena e ficar em casa e esperar
né, alguns dias, aí cerca de 15 dias, né, repetir o teste, talvez do RT-PCR, e só depois, então, tomar a sua vacina quando nós tivermos as doses, né, para todos. Sim. Mas, professor, nem se desconfia o que pode acontecer se a pessoa tiver sintomática e tomar a vacina? Não, provavelmente, por exemplo, se o caso é assintomático, a pessoa já adquiriu uma resposta imune, uma resposta de anticorpos. Então, provavelmente não vai ter problema nenhum. As vacinas, elas são seguras, ela talvez tenha uma resposta até muito positiva, entende? Outra pergunta feita agora pelo Instagram é da Maria Tereza Barreto. Ela diz que a mãe tem 35% só da função do coração, ela é cardíaca. Ela pode tomar a vacina? Pessoas com esse tipo de comorbidade ou outras vão estar mais na frente, na fila, né? Podem tomar a vacina? Existe alguma contraindicação nesse sentido? Olha, as vacinas, elas, principalmente a Coronavac, uma vacina de vírus inativado, ela é muito segura. É como a vacina da gripe. Então, todo mundo, por exemplo, que toma a vacina da gripe, provavelmente vai poder tomar. Então, eventuais restrições, elas vão aparecer na bula das vacinas, e o ideal é conversar com um médico de confiança que seja pró-vacina. Então, a mesma resposta para você, Miriam Fabiani, que pergunta porque ela tem psoríase, né? Melhor conversar com o seu médico e esperar a sua vez para tomar a vacina. A gente não sabe ainda como vai ser a ordem, né? A gente sabe que os idosos têm prioridade, mas primeiro os profissionais de saúde. Você disse para mim há pouco, e era já de se esperar, que a gente vai 2021 inteiro com isso, 2022. E depois, professor, essa vacina deve virar uma vacina anual, como é contra H1N1? Olha, muito provavelmente. Nós ainda não sabemos qual é a resposta de proteção, porque nós não sabemos, por exemplo, nós ainda não começamos a campanha de vacinação em massa, então nós não sabemos qual vai ser a duração da proteção que a vacina traz. Nós sabemos, por exemplo, a ciência está cada vez colhendo mais informações no sentido de que pessoas infectadas ficam protegidas aí algo em torno de 5 a 6 meses, né? Mas podem ser reinfectadas. Então, a resposta da vacina nós só teremos a partir do momento que nós começarmos a vacinação em massa. Mas como ele é um vírus e que está sofrendo mutações constantes... Que é a função de um vírus? O vírus faz isso, né? Ainda mais um vírus que é um vírus de RNA. Ele vai continuar sofrendo mutações. E o comportamento humano não ajuda muito, porque a gente vê todas essas aglomerações. Exatamente. O vírus vai continuar sofrendo mutações. Nós teremos mutações que são ruins para o vírus e boas para nós, mas nós poderemos ter mutações no futuro boas para o vírus e ruins para nós. Então, no momento que a gente está observando é que há um certo aumento na transmissibilidade do vírus, ele não está ficando mais letal. Mas só o fato do vírus se tornar mais transmissível, ele vai infectar o maior número de pessoas, o maior número de pessoas vai infectar o maior número de pessoas que vão procurar hospitais, que vão precisar de internação e que vão ter casos mais graves e que vão vir a óbito. Então, isso é uma cadeia natural. Mas o que é interessante é que essas plataformas vacinais, elas permitem modificações, por exemplo, né, de modo a que a gente possa rapidamente preparar novas vacinas para combater os novos mutantes, as novas cepas circulantes. Tá certo. Agora, uma última pergunta aí, depois, né, por favor, coloque aqui o que não foi perguntado, mas uma pessoa que já teve Covid, ela pegou a Covid, ela saiu dessa, como a gente sabe já da comprovação de reinfecção, ela pode e deve tomar a vacina chegando a sua vez? Deve tomar. Quando chegar a sua vez, quando nós tivermos vacinas apesar de já ter tido. Apesar de já ter tido, sim, porque como eu citei anteriormente, o título de anticorpos, né, a resposta de proteção, ela não é muito duradoura. Certo, ela dura aí algo em torno de 5, 6 meses, pelo que nós conhecemos até agora, né, que a ciência tem trazido. Então, todos devem tomar as vacinas, né, e a gente espera que as vacinas tragam uma boa proteção e nós vamos precisar realmente de uma campanha de vacinação e de uma conscientização da população brasileira para uma alta adesão, para uma alta cobertura. É isso que vai nos tirar da pandemia. É isso que eu quero, esse é o recado que eu quero para todo mundo que está assistindo o programa, para você que fica ouvindo conversinha fiada, para você que não acredita na vacina. Você está vivo provavelmente por causa de uma vacina que você tomou na infância e ainda bem que a tua mãe te deu, né? E tá sem problemas. Quem tem um pouco mais de idade, como eu assim, se lembra de tantas crianças que tinham paralisia, né? Que você via sofrendo na tua escola e tal. E graças, né, à vacina não se viu mais, praticamente. Então, vacina é importante, eu quero esse seu recado para o nosso público, para você, que não é possível, mas ainda desacredita. Olha, as vacinas são a maior conquista
da saúde pública, uma das maiores conquistas, assim, uma das conquistas extraordinárias da ciência. Vacinas salvam cerca de 3 a 4 milhões de vidas por ano. 4 a 5 milhões de pessoas por ano, por minuto, são salvas com o uso de vacinas. Nós erradicamos a varíola do planeta graças a vacinas. A varíola matou cerca de 350 milhões de pessoas no século XX. Nós controlamos doenças como, você citou, poliomielite, sarampo, cachumba, meningite, graças às vacinas. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma alta adesão. E eu costumo falar assim, ó, vacinas, saneamento básico, esgoto tratado, água potável são a nossa melhor ferramenta de saúde pública. Vocês estão vendo o que o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, fez com o mundo. O mundo está literalmente de joelhos. Nós estamos todos parados aqui, todos usando máscaras, crianças sem ir para a escola, sem poder participar de festas, aglomerações, sem poder visitar os pais. E não tem vacinas para a Covid-19. Então vocês imaginem como seria esse mundo com todas as doenças, poliomielite, varíola, cachumba, rubéola, tétano, difteria, coqueluche, sem vacinas. Nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós estaria aqui. As vacinas, elas ajudaram a controlar e a erradicar doenças que matam, que incapacitam, melhoraram a nossa qualidade de vida e aumentam a nossa expectativa de vida. As vacinas são a nossa melhor chance de sair dessa pandemia, mas para isso nós precisamos de vacinas, de várias vacinas, e nós precisamos certamente de uma elevada cobertura vacinal, combater o movimento anti-vacinas e o negacionismo científico que impera nesse país nesse momento. E continuar obedecendo os protocolos contra a Covid-19. Pelo que eu senti conversando aqui com o doutor, você de casa, eu acho que também, habitue-se às máscaras, porque nós vamos conviver com elas durante muito tempo ainda, viu? Eu conversei com o professor doutor Luiz Carlos Dias, da Unicamp, lá de Campinas. Um beijo aí ao povo de Campinas. Muito obrigada, professor, por ter vindo. Um beijo e um abraço, não só povo de Campinas, mas de todo o Brasil, né? Ao povo de Manaus. Nós estamos, claro, torcendo aí para que essa situação se normalize em Manaus. E, gente, vamos aí vacinar. Se você é contra uma ou outra vacina, não quer tomar, mas tome uma vacina, né? Nós vamos ter certamente mais do que uma opção de vacina disponível, e o importante é que você tome aquela vacina que for melhor para a sua faixa etária, né? E a melhor vacina é aquela que chegar primeiro aqui no seu bracinho, com certeza. Tá certo.